Tomaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos, remendados e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorido. Eles queriam dar a impressão de estarem vindo de uma terra distante, quando na verdade moravam em Gibeão, cidade bem próxima do acampamento de Israel. É o que eu já falei aqui no começo. Lobo em pele de cordeiro, disfarçado. Pessoas dentro da igreja que usam máscaras. Pessoas dentro da igreja que a própria palavra diz que têm aparência de piedade, mas negam o poder dela. Pessoas que você olha para ela e fala, mas fulano é tão santo, fulano é tão quieto, fulano é tão humilde, fulano é uma bênção. Mas, como diz um outro ditado popular, por cima cambraia fina, e por debaixo mulambeira. E outra por fora dela viola e por dentro como bolorento. É por isso que nós precisamos exercer o discernimento. E o discernimento, exercer o discernimento é bíblico. Nós precisamos exercer o discernimento para não sermos enganados pelas aparências. Quando Samuel foi à casa de Jessé, ele viu passar todos os filhos de Jessé, talvez cada um mais formoso do que o outro, mais forte do que o outro, mais bem do que o outro. Samuel é esse, o Senhor, não é esse. É aquele, não é aquele. É Beltrano, não é. Aí viu passar todos eles, e o Senhor disse para Samuel: eu não vejo como vê o homem vê o exterior, a aparência, mas eu sondo aos corações. E aí Samuel pergunta: não, porventura acabaram-se os seus filhos? E aí Jessé fala: não, falta o menor. Não chamou nem pelo nome. Não, falta o menor. Então manda chamá-lo. Ele está lá, está jogado. Está jogado lá, está cuidando das ovelhas. E depois, o próprio Deus, utilizando um profeta, ele chega para Davi e diz: olha, foi eu que te tirei de detrás das malhadas para te constituir rei. Muitas vezes nós, mesmo profetas como Samuel, não estamos exercendo o discernimento. Estamos vendo por aparência, por posição, e às vezes estamos cometendo, estamos de braços dados, de mãos dadas com o engano.